Bom dia, quinto ano. Vamos dar início à nossa aula. Então, aí no livro de vocês vão pegar um livro e vão colocar na página 211. Então, aí na página 211, ó, nossa tarefinha de sala. Ainda falando sobre o que? Operação com fração. Porque a adição, né? A adição com fração. Então, por exemplo, eu tenho esses exemplos aqui de fração. Então, aqui nós temos assim. Aqui eu vou fazer o que? Eu vou somar o numerador. O numerador, o número que fica em cima e o denominador continua o mesmo, não é? Então, aqui, ó, 3 mais 2, 5. 1 mais 2, 7. 7 oitavos, não é? 7 oitavos. Se eu for representar isso em figura de fração, eu vou fazer isso. Então, a fração aqui foi dividida em 8 partes. E as de cima foram tomadas, pintadas, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu representei o quê? A figura da fração, né? Por exemplo, eu vou fazer vou dar outro exemplo aqui. Então, aqui eu tenho 6 mais 2. 6 mais 2 é igual a 8. Ele foi dividido em 8. Então, aqui eu vou fazer o quê? Então, vou todos, não é? Então, aí é outro exemplo de quê? De operação com fração, o quê? A adição, né? A adição. Deixa eu só apagar aqui o quadro. Apagar aqui o quadro e vou colocar outro exemplo. Essa é a tarefa de sala, 211, sala de aula. Aí aqui tem, no livro de vocês tem assim, ó. Escreva uma adição de fração para representar o total de partes pintadas de vermelho e de verde cada figura a seguir. Então, por exemplo, se eu tenho isso aqui, eu tenho esse exemplo aqui. Então, aqui eu tenho. Aqui é a cor verde. Então, vai ser 2 sextos. Com mais, a cor aqui vai ser a vermelha. Vermelha. Então vai ser o 3 sextos. Eu vou somar aí, vai dar quanto? Eu tenho 2 mais 3, 5 sextos. Aqui eu representei a figura em cores. Aqui eu tenho 2 verdes, 2 verdes. E aqui eu tenho 3 vermelhos, que é 3 sextos, né? Foi dividido em 6 partes, não é? Em 6 partes. Então, o resultado dessa operação ficou o quê? 5 sextos, que eu represento desse jeito aqui. 5 sextos, não é? Então, aí na tarefinha da página 211, a nossa tarefinha de sala de aula tem assim. A primeira questão tem: escreva a adição de fração para representar o total de partes pintadas de vermelho e de verde cada uma das figuras a seguir. Então, aqui tem, ó, os quadradinhos que você vai pintar. Uma parte de vermelho e outra de verde para formar o número que você vai somar. Desse mesmo jeito que eu fiz aqui. Então, tem a letra A, a letra B e a letra C. Então, você vai pintar umas partes de
verde, outro de vermelho. A parte que você pintou de verde, você coloca aqui. Aqui pintou de vermelho, também coloca para depois fazer o quê? Para depois somar a fração. Aí no 2 tem assim: escreva a fração que representa a parte pintada de cada figura e depois efetue. Então, aí já está ao contrário, aí as partes já estão pintadas. Então tem assim. Aí tem assim, ó. Tem assim, ó. Preste atenção. Aí eu vou fazer o quê? 4. Aí tem 3. Com mais 1. Então aqui eu tenho o quê? 3 quarto mais 1 quarto. E vai dar igual a quanto? A quarto quarto. Por quê? Porque aqui, ó, tem a dividida em 4, eu pintei 3. Aqui está dividida em 4, eu pintei 1. Então eu vou somar. Isso é na questão do número 2. Na questão do número 2 vocês vão fazer isso. Na questão do número 2. Aí tem a letra A, a letra B e a letra C. Aí agora tem o 3. Agora o 3 você vai só somar as adições. As adições você vai somar assim. Deixa eu colocar outros exemplos aqui de só operação com fração, adição. Então aqui eu tenho 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 4. 4, 6. Aí você só vai fazer isso na questão de número 3. Vai só somar. 3 mais 2, 5. 1 mais 2, 7. 7, 8. Vou colocar outro exemplo aqui. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. 6, 7. Então, é isso que você vai fazer na questão do número 3 aí da página 211. 211, ó. Página 211, ó. Do livro de vocês. É a nossa tarefinha de sala de aula. Então agora eu vou apagar o quadro para fazer a agenda para explicar a tarefa de casa, geografia, não é? Deixa eu apagar o quadro. Lá em geografia, deixa eu olhar a página aqui de geografia. Deixa eu dar só uma olhada aqui. Geografia. Vamos aí, ó, fazer a tarefa da página 385. Nós vamos falar da região norte. A região norte, aí nós vamos falar agora da região norte, não é? Aí nós temos a região norte, 386, o assunto, depois eu faço a agenda aí de vocês. Aí tem a região norte, é a região mais extensa do Brasil, né? E ela também é o quê? É a menos populosa. Então ela é grande em extensão, em população ela é a menos populosa, tem menos habitantes. E ela é formada por 7 estados. Então esses 7 estados formam a região norte, que nós temos o quê? O Amazonas, nós temos o Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. Então todos esses estados formam a região norte.
Mas a região norte tem suas capitais. O Amazonas tem como capital Manaus, não é? Então, Manaus é a capital do Amazonas. Aí tem o Acre, tem o quê? Rio Branco. Rondônia tem o quê? Porto Velho. Roraima tem Boa Vista. Amapá tem Macapá. Pará tem Belém. E Tocantins tem Palmas. Então, esses estados e essas capitais formam a região norte. Aí agora tem o relevo. O relevo nessa região, ele se encontra em uma das mais vastas planícies do mundo, né? Nós temos o que? A planície amazônica ao norte da região, que fica o planalto das Guianas, onde está o ponto mais elevado do Brasil, que é o que? O ponto da neblina, né? O pico da neblina, né? Que é o ponto, né? O ponto mais elevado do Brasil, que é o que? O pico da neblina, né? Com 2.994 metros de quê? De altitude. Então, a altura desse pico da neblina, né, é o mais alto daqui do Brasil, né? Então, o relevo de lá é planície amazônica, né? Já as hidrografias, os rios, né? A região norte que apresenta o maior número de quê? De rios do país. Então, no Amazonas, onde temos inúmeros rios, não é? Destacando o quê? O rio Amazonas, que é o maior do mundo em volume de quê? Em volume de água. Então, o rio Amazonas é o maior do mundo em volume de água. Mas o rio Amazonas tem vários afluentes. Os principais, né? Das margens esquerdas são o quê? O Japurá. O Rio Negro, Jari, Trombetas. Então, isso tudo fica à margem esquerda. Já os que ficam da margem direita, podemos destacar os rios que? Javari, Juruá, Purus, Madeira, Tapajós e o Xingu. Então, esses aqui formam os rios da margem direita. E o foz do rio Amazonas se encontra na ilha de quê? Na ilha de Marajó, né? Já os rios são muito utilizados no meio de quê? Para o transporte, né? Porque lá eles usam o quê? Muitos barcos, né? Canoas. Então eles usam o rio, né? Para se transportar de um lugar para outro, levando o quê? Pessoas, mercadorias, não é? Então eles se locomovem muito através de quê? Através dos rios, né? Já o clima de lá predomina o quê? O clima equatorial é quente e úmido. O clima lá da região norte, né? O calor e as chuvas são bem características dessa região. A vegetação também a vegetação é ocupada pela floresta amazônica, né? Que é a maior floresta equatorial do mundo. Então, a floresta amazônica é a maior floresta equatorial do mundo e fica lá na região norte, que é a região que nós estamos falando hoje. Além delas, há outros tipos de vegetação, campos alagados, não é? Na ilha de Marajó, os mangues em trecho do litoral, os campos cerrados no Amapá, Tocantins e no Rondônia e Roraima. Já a população é o estado do Pará é o mais populoso da região, que fica onde o Pará fica na região norte, seguido pelo Amazonas e depois por Rondônia. A maior parte da população da região norte vive nas capitais dos estados, né? Longe de quê? Longe dos rios, né? Aquelas pessoas que vivem lá mais perto do rio. Então eles vivem na capital mesmo. Há ainda muitos grupos indígenas que vivem lá na floresta, não é? Ou em reservas. Então lá na região norte, nas florestas, há muitos indígenas, índios. A pesca ainda é a base da alimentação deles, né? A maioria vive de quê? Da pesca, né? Boa parte da população ribeirinha vive da pesca. Outra parte dessa população trabalha na coleta de quê? Na coleta de láctea, que é aquela celulose, né? Da seringueira, né? Que serve para fazer borracha, né?
E também outro vive de quê? Da coleta da castanha, né? Da castanha. Então isso é outro tipo de trabalho que eles têm lá. Já a atividade econômica, a principal atividade econômica é o extrativismo, né? O animal, o vegetal e o mineral, né? As indústrias e também o comércio. Então, lá também eles vivem da extração, do extrativismo mineral, vegetal, também vive das indústrias e do comércio. A maioria das reservas de ferro do mundo está na Serra do Carajás, que fica lá no estado do Pará. Já o maior centro de extração de magnésio está na Serra do quê? No navio que fica no Amapá. Então, por isso que eles têm muito desenvolvimento nesse tipo de atividade, né? De atividade econômica lá. Belém, por ser a maior cidade da região norte, e Manaus são muito importantes centros comerciais e industriais, né? Na Zona Franca de Manaus pratica-se o livre comércio de produtos importados, né? Com a criação do Distrito Industrial de Manaus foram instaladas muitas fábricas que produzem eletrodoméstico e eletrônico. Então tudo isso é produzido lá no Centro Industrial de Manaus. Essas indústrias ficam lá para produzir o quê? Esses eletrodomésticos e esses eletroeletrônicos. A produção agrícola cresceu nos últimos anos, sobretudo o cultivo de quê? De soja. Né? Além da soja, né? Os principais produtores são aqui, a junta, a pimenta do reino, o cacau, a malva e o guaraná. Então, eles são outros tipos de agricultura que eles têm lá. Já na Ilha do Marajó é um importante centro de criação de búfalos, a criação de gado em pecuária extensiva e cada vez mais presente na região norte, né? Então essas são as atividades econômicas de quê? Da região norte, né? Tem o extrativismo, tem a criação de búfalos, tem o quê? As indústrias que produzem o quê? Eletroeletrônico, né? Eletrodomésticos, não é? Então temos a criação de gado também. Tem outros tipos de agricultura, que é a pimenta do reino, tem a malva, o guaraná, não é? Então tudo isso é na região, lá na região norte, não é? Na região norte. Já os transportes lá por ter muitos rios, né? A maioria das pessoas o quê? Andam de quê? Faz o trajeto, né, na região por meio de barcos, não é? Então a rede de transporte da região é muito deficiente para o andamento do transporte hidroviário, né? Quem faz o trajeto de passagem de mercadoria na região pelos rios, né? Há poucas rodovias, né, em comparação a outros restos do país. Então, em outras partes do país há mais rodovia, estradas, né? E lá não, há mais rios. Então, a maioria das coisas que são transportadas para lá vai através de quê? De embarcações. Sendo as principais a Transamazônica, né? Que essa Transamazônica liga o quê? Liga João Pessoa, aqui na Paraíba, né? Ao Cruzeiro do Sul, que fica lá no Acre. Então, essa Transamazônica faz todo esse percurso, né? De João Pessoa, aqui na Paraíba, até Cruzeiro do Sul, lá no Acre. Aí tem a rodovia Belém-Brasília, que liga a região norte à região centro-oeste. Essas estradas são utilizadas para o transporte de minério que são explorados aonde? Lá na região norte, né? Lá na região norte, esses minérios são transportados por essas rodovias, que essas rodovias são o quê? A rodovia que liga a região norte à região centro-oeste. Então, aí na atividade, na página 388 tem a primeira pergunta, assim, tem outra informação sobre a região norte você conhece, que não foi apresentada nesse texto. Aí você pode pesquisar outra curiosidade, né? Tem sobre a região norte.
Aí tem qual a importância dos rios para a Amazonas e seus moradores. Por quê? Porque ele serve de quê? De navegação, né? De transporte de carga, de pessoas e mercadoria de um lugar para outro. Por isso que os rios são tão importantes lá na região norte. Eles dependem dos rios para fazer esse tipo de transporte. Aí tem a segunda questão. Onde vive a maior parte da população? A maior parte da população geralmente lá vive o quê? Nas capitais, né? Nas capitais. Então a maior parte das pessoas, da população vive nas capitais. Onde estão localizadas as maiores reservas de ferro do Brasil. Então, estão concentradas lá, né? No Pará, na Serra de Carajás. Então, na Serra de Carajás, lá no Pará, a maior concentração de quê? De ferros. Aí tem quais são os principais minérios da região? São o quê? O ferro e o magnésio. Então, são esses dois tipos de minério. Aí tem uma outra questão aqui. Explica a isenção de imposto da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus foi criada com o objetivo de estimular o quê? De estimular a industrialização da região metropolitana, né, de Manaus. É uma área livre, né, que concentra cobranças de impostos, né, importação de quê? De produtos para outros países. Aí aqui nós temos outra pergunta, a 389. Então, 388 e 389. Aí tem o restante daqui. Aqui está falando. Escreva o que se pede sobre a região norte. Você vai botar o que fala sobre a vegetação, o que fala sobre o relevo, sobre o clima, sobre a hidrografia, sobre os maiores centros industriais e também o pico mais elevado do Brasil, que está situado no norte do Planalto das Guianas. Que pico é esse? Então, essa tarefa também da página 389 também faz parte de quê? Da atividade da região norte. Então, vou fazer logo a agenda aqui e vou escrever mais uma vez aí. Bom dia. Hoje é 6, né? 6 de 10 de 2021. Tarefa no livro. Página. Porque uma página, uma vai falar sobre o que? Só sobre o relevo, só sobre o clima, vegetação, né? E o outro está falando sobre as atividades econômicas, né? Então, página 388 e 389. Então, essas são as duas páginas da tarefa de geografia de casa sobre a região sobre a região norte. Então, aqui, ó, onde tem falando sobre os transportes. Então, aqui tem algumas perguntazinhas. 388 e aqui tem 389, que aqui fala sobre o quê? Você vai falar um pouquinho sobre a vegetação, sobre o relevo, o clima, a hidrografia, os maiores centros industriais e também você vai falar sobre o pico mais alto, né? O pico mais alto que se localiza lá no Planalto das Guianas. Então, até a página 389 da letra A. A letra F também faz parte da tarefa da região norte, não é? A região norte aí. Então, ó, a tarefinha de casa de vocês, 388 e 389. Então, aqui, ó, está aqui no dia hoje é 6/10, tarefa do livro 388 e 389, aí a tarefinha sobre geografia, região norte. E matemática, né, que a gente falou sobre o quê? Sobre operação com fração, 211 também no livro de vocês aí. Então, as duas tarefas de hoje, matemática 211 e geografia 388 e
389. Então, para vocês aí, tchau, um bom dia e até amanhã.